Mais uma questão discursiva de um tema que tem preocupado, né, os professores, essa atualização da BNCC em relação ao currículo da educação infantil, né? O currículo agora foi condensado em campo de experiência e é preciso que se efetivem ações da prática para o trabalho com os campos, né? Para um trabalho significativo, para a promoção de aprendizagem significativa. Então, assim, tem uma questão discursiva que eu organizei aqui e nós vamos analisar e responder. Então, o currículo da educação infantil foi condensado pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC 2017, em campos de experiência. Explique, vejam o comando, explique esses campos de experiência e indique ações práticas para o trabalho. Então, o comando que eu tenho é explicar e ações da prática, tendo-se por base a criança como centro do planejamento. Então, qual a explicação que eu tenho sobre os campos? Gente, eu tenho 2 comandos básicos aqui para atender. Qual a explicação? O que são os campos de experiência? Os campos de experiência nada mais são que conhecimentos da humanidade que foram consolidados, né, pelas ciências naturais, história, geografia, língua portuguesa. Então, a gente pode definir assim: campos de experiência são os conhecimentos históricos da humanidade. E eu vou pegar os conhecimentos e vou fazer o quê? O que o currículo da educação infantil fala? A diretriz curricular. O que é currículo? Você vai articular, né, os conteúdos com o saber da criança. Então, eu vou dizer que os campos são conhecimentos da humanidade que serão articulados aos saberes da criança. Como? Por meio de interação e brincadeira, que são os eixos do currículo. E daí eu vou traçar ações da prática, porque eu tenho 2 comandos, né? Vou pegar aqui, a Thalita está fazendo destaque aqui. Eu tenho 2 comandos, né? Explicar e indicar ações práticas. Então, a resposta, 5 campos de experiência. Fiz aqui uma introdução, né? Me ligando a ideia ali, 5 campos de experiência. É assim que está definido o currículo da educação infantil, de acordo com a nova Base Comum Curricular, a BNCC 2017. É preciso que se entenda, né? Na pede explicação, então eu estou pontuando aqui que eu vou explicar, que se entenda e se efetive na prática tal proposta, ações na prática. Então, eu coloquei aqui na minha introdução o comando principal da questão. Então, eu coloquei aqui, entender e ações na prática. Então, meu primeiro parágrafo já se volta para esse entendimento aqui. Gente, como os campos têm aquele nome muito extenso, eu recomendo que vocês descrevam as ações que você vai trabalhar nele. Então, no meu primeiro parágrafo, descrevendo os campos. Os campos de experiência se constituem em conhecimentos históricos da humanidade que deverão ser articulados aos saberes da criança por meio de interações e brincadeiras. Assim, é preciso abordar temas ligados às áreas das ciências sociais e naturais, as linguagens, aqui das, né, gente, periciais, né? As linguagens oral e escrita, a oral, escrita e artística, bem como conceitos matemáticos e também da dimensão expressiva do movimento, e ainda da construção da identidade pessoal e coletiva. Então, nesse parágrafo eu já expliquei, né, os conceitos básicos de cada um. Falei aqui de matemática, né, que está no espaço-tempo, conceitos das ciências sociais e naturais também fazem parte, construção da identidade pessoal e coletiva, o eu e o outro, né, a dimensão expressiva do movimento, corpo, gestos, linguagem oral e escrita, que é escuta, fala e pensamento. Então, eu, assim, pontuei, né, os principais conteúdos a serem trabalhados. E o segundo parágrafo que eu me comprometi foi a falar ações da prática. Então, as ações da prática podem englobar rodas de conversa, brincadeiras, jogos, dança, pintura, modelagem, contação de história, noções de espaço, tempo, quantidade e atividades psicomotoras de modo geral. Aqui vocês coloquem mais aquilo que você lembrar e achar legal de trabalhar, pode colocar aqui à vontade. Ressalta-se que tudo isso deve ser feito
de modo que a criança, deve ser feito, de modo que a criança possa expressar suas ideias, sentimentos e emoções e seja o protagonista de seu processo de ensino-aprendizagem, né? A gente retoma a ideia aqui, ó, que a criança vou tomar por base que a criança é o centro, né? Então, retomando a ideia aqui que a criança é o centro. Somente a partir desse entendimento e dessa prática, já viu aqui, só tem ali mesmo. Somente a partir desse entendimento e dessa prática, os campos de experiência cumprirão o papel preconizado na base, desenvolvimento integral da criança. Então, viu, gente, bem simples, olha. Fui lá no comando que pedia para explicar, para indicar a ação da prática e para botar a criança, né, no centro. Então, resumi isso aqui, né, apresentei essa ideia de que eu ia falar sobre o entendimento, falar sobre a prática. Então, o meu primeiro parágrafo, o meu desenvolvimento, né, foi falar sobre o entendimento, o que é o campo, o que trabalha nele. No segundo parágrafo já é outro assunto, é assunto da prática, então mudei de parágrafo. O próximo parágrafo, né, foi a prática. E fiz um terceiro fechando ali, ressaltando o papel da criança. Conclusão, né, retomando a minha ideia inicial ali, de que precisa trabalhar o que a base define, porque na conclusão a gente não discute mais nada, a gente só vai lá na ideia inicial e faz um fechamento, faz uma concordância. Então, essa é a maneira de você debater, né? Explicar o que são os campos. Quem quiser colocar o nome de cada um, pode colocar também, mas fica assim extenso, você gasta muita linha. Então, eu prefiro essa abordagem aqui. Tá, gente? Espero ter ajudado, esclarecendo mais dúvidas. Termino pedindo que você curta, compartilhe, dê um joinha aí, tá vendo assim, esse dedinho aí, o joinha? Dê um joinha aí, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo.